Tite claro me devora, vê se não demora. Glacê, E a música vai virar? glacê. Chega na área um pouquinho, vê se eu vou te apresentando bem. Quer que eu acenda a lâmpada? É melhor. Se tu passar, passa de vez, entendeu? Não fica no meio, vai ficar de lado. Boa noite a todos, a todas. Nós vamos dar início aqui ao Ciência Cruviana de hoje, tá? Antes, só apresentar um pouquinho a casa, né? O nome do local aqui é Casa Cruviana. Aqui na Casa Cruviana, nós somos 4 sócios, né, proprietários, que adquirimos esse terreno aqui, estamos tentando melhorar cada vez mais o espaço para ficar com esse clima mais agradável, né? Sempre na pegada regional, tá? Aqui na casa nós temos hoje 3 empreendimentos. Nós temos a Colab Cruviana, que fica na parte inicial ali da casa, que reúne vários empreendedores da economia local, que tem seu negócio aqui, né, em algumas prateleiras e algumas araras. Além da Casa Cruviana, a gente tem a Jati Galeria. Eu sou o Jati, né? A gente trabalha com arte, artesanato, decoração e moda autoral, tá? São produtos de vários locais diferentes da Amazônia que a gente reúne aqui e oferece para as pessoas que têm interesse em adquirir esses produtos e que está sempre ligado à questão da cultura amazônica. E a gente tem aqui no restaurante, o restaurante Vila de Areia, que são dos outros sócios, né? A Renata e o Gabriel, que funcionam aqui nos dias de eventos e que fornecem drinks, caipirinha, cerveja, água, petiscos, né? Todos com essa pegada regional também. Então, além de tudo, nós somos um ponto de cultura já reconhecido pelo Ministério da Cultura do Brasil. Então, estamos trabalhando bastante, né? Temos vários projetos aqui na casa, tá? Eu convido vocês a acompanharem o Instagram da Casa Cruviana, onde a gente divulga os eventos. Um dos projetos é o Ciência Cruviana. O Ciência Cruviana é um projeto para tentar ligar a ciência e levar de uma forma tranquila, né, num bate-papo, num bar, de uma forma descontraída, mas com o rigor, né, que a ciência exige, buscando sempre a questão da veracidade, né, dos estudos que estão acontecendo, e especialmente os estudos locais, que às vezes não tem muito espaço para serem divulgados, né? A gente tem aqui o Dr. Reinaldo, já participou, né, desse tipo de evento que a gente fez em outro local ainda, né? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Simão, né? Dr. Simão, ele é professor lá da UFRR, tem mais de 20 anos de casa lá na UFRR, né? Tem vários estudos ligados às questões de como trabalhar com mídias do ponto de vista ambiental, socioambiental, né? Então, inclusive, é o líder de um dos grupos de pesquisa que eu participo, né? Um grupo que trabalha com mídia, conhecimento e meio ambiente, né? Falando de questões a partir da Amazônia,
né, questões que são importantes de serem colocadas aí do ponto de vista ecológico, ambiental, socioambiental e cultural, né? Então, é uma pessoa que com certeza vai enriquecer bastante aqui, e que as pessoas que estão aqui estão convidadas, na verdade, a fazer esse bate-papo com o Simão, né? Então, eu chamo o Simão aqui para frente para se apresentar melhor, né? Falar um pouquinho mais sobre essas questões e também você pode ver como que você quer que seja a dinâmica, entendeu? Obrigado, Silvia. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria estar aqui na Casa Cruviana. Eu já vim algumas vezes aqui, tanto no restaurante quanto na loja, nas lojas, né? E um espaço tão agradável, né, com uma vibe tão legal, é importante estar sendo divulgado, né, que as pessoas usufruam desse espaço, tanto enquanto público, tanto enquanto pessoas que vão se apresentar, não é, que vão falar um pouco sobre a ciência no estado de Roraima. Como o Silva falou, eu tenho 22 anos de Universidade Federal de Roraima, no curso de jornalismo, e agora nos programas de pós-graduação em comunicação e interdisciplinar de recursos naturais, da UFRR também, e sou líder do grupo de pesquisa Comunicação Socioambiental dos Biomas Brasileiros desde a Amazônia. O nome do nosso grupo de pesquisa mudou, porque agora a gente está em outra, buscando a pesquisa no outro panorama, um panorama nacional, né, que isso foi motivado tanto por uma rede federal sobre integridade da informação, quanto por uma proposta que foi aprovada pela presidência da COP30, junto com a ONU, e aí isso motivou a mudança do nome do nosso grupo de pesquisa. Mas sempre pesquisando a partir e desde a Amazônia, né? Então, eu vou começar essa conversa, né, com algumas historinhas da minha vida. Desde criança, eu gostei muito de livro, né? Eu lembro até hoje, meus pais compravam os livros da escola e eu gostava de cheirar livro novo, né? Eu ficava folheando o livro e cheirando as páginas. Parece que ali já tinha um início, né, de uma futura carreira de professor, de pesquisador, né? Quando eu fui aluno da graduação na Universidade Federal da Paraíba, eu era barata de biblioteca. Ia muito na biblioteca. Eu via que meus amigos não tinham esse mesmo comportamento, né? Essa mesma cultura, né, de ir para a biblioteca, esfuçar as estantes, né, pegar livros para levar para casa. E aí, nessas buscas, né, eu raramente tinham livros novos, né? Tinha muito mais livros assim que posteriormente seriam até eternizados, né? Eu lembro uma vez que, buscando nas prateleiras, eu encontrei até um livro de poemas de Machado de Assis, né, que é muito raro também, né? A gente só lembra de Machado de Assis como escritor de prosa, né, romance, conto. E esse livro nem catalogado estava pela biblioteca. Eu é que cheguei lá na coordenação da biblioteca e, olha, eu peguei esse livro e ele está sem referência e tudo. E outra questão foi, durante o mestrado, eu pesquisei sobre Monteiro Lobato, o escritor jornalista Monteiro Lobato, e no sebo de livros eu comprei 2 volumes da biografia de Monteiro Lobato. Aí o que eu tive que fazer? Tive que comprar aquelas faquinhas que abriam carta antigamente,
para abrir as páginas dos livros, porque elas estavam coladas. Né? Então, esses fatos foram forjando em mim, né, o desejo, a vontade por um conhecimento antigo e por um conhecimento mais atual. Né? Forjou em mim, né, o que eu sou hoje como pesquisador que associa a história com a teoria. Certo? A minha Bíblia científica, atualmente, é o livro O Local da Cultura, de Homi Bhabha, que é uma referência, né, de autor pós-colonial. Né? E ele também, nesse livro, O Local da Cultura, ele também associa história e teoria, para demonstrar, né, como esses eventos, né, esses fatos pós-coloniais foram se somando, né, para a compreensão do que, na contemporaneidade, a gente conhece por pós-colonialidade. E o Homi Bhabha, além de ser pós-colonial, ele usa um método pós-fenomenológico. E eu utilizei, né, esse método pós-fenomenológico para pesquisar as intersubjetividades em diversas narrativas midiáticas, como narrativas cinematográficas, audiovisuais em geral, jornalísticas, e também em relação à integridade da informação, que é um tema, gente, que interessa praticamente todas as ciências na atualidade. Porque a gente, quando fala em integridade da informação científica, a gente tem que entender esse fenômeno. Olha aí, eu sendo fenomenológico, pós-fenomenológico novamente, né? Entender esse fenômeno para saber lidar com as problemáticas com as quais a gente está vivendo atualmente nas sociedades e democracias ocidentais. Certo? E, particularmente, interessa aos cursos que trabalham, às áreas que trabalham com informação, como comunicação, jornalismo, secretariado executivo, biblioteconomia, arquivologia, entre outras áreas. Certo? Então, como eu disse, nas minhas falas, nas minhas pesquisas, eu associo história e teoria. E quando eu falo em integridade da informação, eu associo essas duas perspectivas, que vem de uma epistemologia que está em construção ainda, porque a gente está falando de acontecimentos, de fenômenos que eles estão acontecendo na nossa sociedade. Tá? Então, é preciso entender tanto a parte histórica, que está em processo até a atualidade, e também uma tentativa teórica de entender o fenômeno. Então, historicamente, quando eu falo da integridade da informação, eu digo que ela é um acúmulo de paradigmas, certo? Que a gente tem que entender de onde vêm esses paradigmas. E o início é o iluminismo, que valorizou tanto o modo de produção cultural científico, valorizou a ciência. E para a ciência iluminista, a verdade era um conceito, um valor a ser perseguido, algo muito caro ao conhecimento científico. Mas esse paradigma da verdade, ele sofreu alterações na história. Então, no realismo do século XIX, por exemplo, quando se falava de verdade, se falava em factualidade. Ou seja, essa verdade tem que ser baseada em fatos. Certo? Nas evidências dos acontecimentos sociais, culturais,
não é? De diversas naturezas, políticos, econômicos também. Não é? Já no neorrealismo dos anos 1960, essa verdade ela ganhou, né, uma característica de pluralidade. E o neorrealismo foi muito baseado no perspectivismo. Ou seja, não existe apenas uma perspectiva de verdade. Existem várias perspectivas de verdade. Não é? Isso é uma herança que o neorrealismo dos anos 1960 deixou para a gente. Não é? Então, a verdade é um desses paradigmas históricos da integridade da informação. Né? E como é que está a verdade hoje? Eu vou falar sobre isso, né, quando eu for tratar da massificação da informação nas redes sociais atualmente. Outro paradigma importante para a integridade da informação é o testemunho, que também mudou de paradigmas, né, na história, durante os séculos, certo? Por exemplo, em 1725, o escritor, jornalista Daniel Defoe, alguém lembra de Daniel Defoe aqui? Ele é o mesmo autor do romance Robinson Crusoe, Perdido numa Ilha, né? No qual o protagonista está lá, teve um naufrágio, ele ficou perdido numa ilha, aí depois aparece sexta-feira, né? Ele cria uma amizade, uma relação com os personagens de sexta-feira, certo? Então, em 1725, o escritor jornalista Daniel Defoe conseguiu encontrar um foragido da polícia, que estava escondido. E aí, ele fez uso do que seria um protótipo da entrevista jornalística. Entrevistou esse foragido e isso resultou numa narrativa noticiosa e biográfica desse foragido da polícia, certo? Então, nesse caso, o testemunho ele era validado, né, por meio da conversa, do diálogo, desse protótipo de entrevista que o Daniel Defoe fez, certo? Já no realismo, um século depois, né, no realismo do século XIX, como eu falei, o realismo valorizava muito a factualidade, então o testemunho era baseado em fatos. Né? Isso aí já foi também o protótipo do que a gente conhece atualmente pelo trabalho jornalístico, né? Direcionado à cobertura dos fatos, certo? Então, o paradigma do testemunho no realismo era factual. Tá? E na Segunda Guerra Mundial, principalmente quando a gente pensa que o nazismo, né, ele espalhou desinformação. Desinformação não é um conceito atual, mas tem um contexto atual. Né? Existe uma atualidade quando se fala de desinformação. Tá? Mas na Segunda Guerra, o nazismo fez até um vídeo para mentir que os campos de concentração, né, eram locais nos quais os judeus eram bem tratados. Imagina só. Hoje, depois de a gente assistir até o filme do Steven Spielberg, A Lista de Schindler, outros filmes, né, e ter contato com fontes bibliográficas históricas, né, a gente olha para trás e diz, de fato, a desinformação não começou na atualidade. Mas hoje a gente está diante de outro paradigma da desinformação. Tá? E aí, o testemunho, a partir da experiência dos campos de concentração, ganhou
um novo caráter paradigmático. Tá? Por quê? Esse testemunho passou a ser considerado intersubjetivo. Era um testemunho meu, mas também de outros. Né? Eu não deveria isolar meu testemunho em detrimento dos testemunhos de outras pessoas. E, além disso, né, na Segunda Guerra Mundial, o testemunho também não era expresso apenas por meio dos discursos. Né? Existiam outras provas testemunhais. Né? Inclusive, as próprias roupas, né, dos judeus que sofreram ou sobreviveram aos campos de concentração, né, servem como testemunho da história. Se você for em algum museu do Holocausto, né, você vai perceber, né, o caráter testemunhal desses objetos. Né? Além das roupas, arcádias dentárias. Eu, particularmente, não tenho essa predisposição para visitar um museu do Holocausto, porque eu acho que o cinema já faz aquele registro documental histórico, e eu acho que você tem que estar bem preparado, né, espiritualmente, para entrar no museu do Holocausto. Mas eu sei que pessoas, né, gostam, né, de testemunhar a história através desses objetos, né, que são testemunho das vítimas, né, dos subjugados pelos nazistas. Né? No neorrealismo dos anos 1960, tanto quanto a verdade, esse paradigma do testemunho ele é fragmentado e é permeado de subjetividades. Tá? Então, não é apenas o caráter objetivo, né, do testemunho. Né? A subjetividade é ainda mais valorizada, né, do que na Segunda Guerra Mundial. Né? E, além disso, o neorrealismo, a diferença dele em relação ao realismo é que no realismo existia a consciência de que era possível ter acesso direto à realidade. Os realistas assumiam isso como se fosse uma verdade. Não é? Nós conseguimos ter acesso à realidade. Por mais que isso fosse feito através de produções artísticas. Imagine só. Já o neorrealismo vai assumir, não, a gente forja que tem acesso à realidade. Na realidade, né, para ser redundante, linguisticamente, na realidade, a gente tem acesso a parte da realidade, né? A um recorte da realidade. Então, os neorrealistas foram mais sinceros, né, diante dos fatos, acontecimentos e do testemunho. Certo? E depois, na passagem do século XX para o século XXI, até meus alunos do mestrado perguntavam, professor, para o senhor, qual o paradigma da tecnologia do século XXI? Olha, eu vou falar por mim. Por mim, foi justamente a programação computacional que foi feita que permitiu que os computadores de todo mundo, né, na passagem do Réveillon, de 31 de dezembro de 1999 para 1º de janeiro de 2000, né, que não houve uma hecatombe na internet, na rede mundial de computadores. Para mim, é o paradigma do século XXI em relação à tecnologia. Porque trouxe a ideia de que o homem consegue, né, se integrar, dialogar com a tecnologia em rede e programá-la ao ponto de
a tecnologia entender, não é, e fazer o seu serviço de acordo com a programação que é feita. Claro que depois veio outros problemas, né, como roubo de informações, não é, queda de serviços, etc. Mas a tecnologia em rede, não é, sobreviveu ao século XX, né, e construiu seu caminho no século XXI. Mas o problema da tecnologia em rede começou já na primeira década do século XXI. Quem aqui não lembra que quem tem 40 a mais, né, 50 a mais como eu, que era uma década em que algumas pessoas forjavam ser na internet o que elas não eram, o que elas não são na vida real. Então, jovem, velho se passou por jovem, né? Homem se passou por mulher, mulher se passou por homem, etc. Então, essa é uma problemática da tecnologia em rede, né? O falso testemunho, né? E a questão das intersubjetividades, né? Que são preeminentes devido ao interacionismo promovido pela tecnologia em rede. Tá? Falso testemunho também não era novidade, gente, porque a gente, como eu ilustrei ainda há pouco, o nazismo mentiu sobre os campos de concentração. Né? O mais importante é a gente entender como essa mudança paradigmática acontece e o que é o novo paradigma, né, da epistemologia da integridade da informação vai defender. Certo? E aí, então, o primeiro paradigma, verdade, o segundo, testemunho, e o terceiro é a precisão. É importantíssima na integridade da informação do século XXI. Tá? Ela foi sendo construída ali no final do século XX, mas está se consolidando ainda cada vez mais no século XXI. Enquanto a gente fala em precisão, a gente fala diretamente em tecnologia também. Tá? Então, a gente tem hoje banco de dados, softwares, mineração de dados, plataformas, né? Entre outros recursos tecnológicos que permitem que, por exemplo, a ciência, a mídia, todas as profissões que trabalham com informação, né, sejam capazes de garantir essa precisão na informação. Então, até o momento, esses são os três paradigmas, né, que foram sendo acumulados e atualizados durante a história da integridade da informação. E a atualidade da integridade da informação, que eu falei, né? Quando a gente fala nessa expressão conceitual, a gente fala em história e fala em teoria também. Né? Qual é essa atualidade? Então, a gente tem um contexto atual no qual a informação é massificada nas redes. E aí nós temos o problema que todos nós conhecemos, que é o compartilhamento, o espalhamento de desinformação. E aí a gente tem os desvios informacionais. A exemplo da desinformação, da fake, do negacionismo. Inclusive, no meu estudo de pós-doutorado, que eu fiz em 2024 a 2025, né, a partir da pesquisa de mais de 100 fontes bibliográficas, incluindo livros, e-books, guias, manuais, matérias jornalísticas, né, eu cheguei a uma diferença desses três desvios. E aí, já em e-books, foram resultantes da minha pesquisa de pós-doutorado, eu demonstro que a desinformação distrai,
às vezes pelo excesso de informação, às vezes pela carência. Hoje em dia se fala em deserto de notícias, né? Essa distração acontece pelo excesso ou pela falta de informação. A fake engana e o negacionismo especula. Né? A desinformação distrai, a fake engana e o negacionismo especula. Né? Então, eu falo fake, gente, porque assim, se é falso, não é notícia. Então, eu não adoto a expressão fake news. Né? Eu adoto apenas o termo fake. Tá? Em relação ao negacionismo, antes de estudar o negacionismo climático, né, eu ilustrei características do negacionismo enquanto desvio informacional. Né? Por exemplo, num discurso muito comum que a gente ouvia, né, na Segunda Idade Média, de 2019 a 2022. Né? A Terra não é redonda. Certo? Só faltaram comprovar que ela é quadrada ou triangular, né? Porque as pessoas não tinham prova. Né? Elas apenas defendiam, né? Às vezes até usavam explicações lunáticas, né? De alquimia, sei lá o quê, para dizer que a Terra não é redonda. Então, isso é um negacionismo científico. Certo? E essas ilustrações me ajudaram a pensar a respeito do negacionismo climático. Certo? Então, vejamos. Eu falei dos paradigmas históricos da integridade da informação, falo da atualidade da integridade da informação, né, no contexto das mídias sociais, de espalhamento, né, de informação falsa, de informação verdadeira. Né? E aí o propósito atual da integridade da informação é combater esses desvios informacionais. Certo? Então, essa teoria da integridade da informação, na atualidade, de combate à desinformação, à fake e ao negacionismo, seria uma teoria geral da integridade da informação? Eu, particularmente, acredito que não. Inclusive, pelo menos nas ciências humanas e sociais, atualmente, né, a gente praticamente não tem uma teoria geral mais. Certo? Então, eu prefiro, na linha aí do Homi Bhabha, pós-colonial, pós-fenomenológico, de defender a associação entre o conhecimento histórico e teórico ao falar desse tema. Tá? Até porque, por exemplo, como eu também estudo a desinformação, né, de forma segmentada, né, então eu não posso falar de uma teoria geral dos desvios informacionais. Tá? Então, quando eu falo em desinformação climática, né, eu também vou pesquisar como essa desinformação, essa fake, esse negacionismo se manifestam, né, na sociedade, nos modos de produção cultural, etc. Tá? E aí, nesse sentido, eu fui pesquisar quais seriam os paradigmas da integridade da informação climática. Certo? Que a gente sabe que as informações climáticas são circuladas no mundo, no Brasil, desde o século XX. Tá? Inclusive na tentativa, né, de iniciar e desenvolver um processo de consenso científico em torno das mudanças climáticas, né, o paradigma que surgiu naquele contexto foi
a busca de evidências num panorama de incertezas. Já que não havia consenso científico ainda, então o propósito dos cientistas, dos climatologistas, ecólogos, etc., era buscar evidências, juntar evidências, acumular evidências para chegar justamente a esse propósito de um consenso científico em relação às mudanças climáticas. Depois dessa busca de evidências, aí começou-se a comprovar o efeito do aquecimento global, tá? Que também é vítima de desinformação, como eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, o efeito do aquecimento global foi uma das evidências mais preeminentes, né, da problemática climática global, que depois se descobriu que também era sistêmica, além de contextual. Não é? Então, primeiro, busca de evidências. Depois, né, a evidência do efeito do aquecimento global. E já no século XXI, não é, se teve a preocupação, em termos de integridade da informação, com a interpretação da informação climática. Certo? E aí a defesa foi em torno de detecção de dados e estatísticas, atribuição de causas e balanço de evidências climáticas. Tá? Então, a interpretação ela ganhou uma certa complexidade em relação ao que se pensava da informação climática no século XX. É preciso demonstrar o problema por meio de dados, de causas humanas, de interferência humana no clima, e as evidências dessa problemática. Tá? E aí foi-se acumulando as evidências, as provas, e chegamos no consenso científico do IPCC, do relatório dos cientistas de todo o mundo em relação às mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essas evidências científicas em consenso, a gente tem o lobby do petróleo, por exemplo, que está cada vez mais forte nas cúpulas do clima, nas COPs, né? Mas também, ainda bem que a gente tem o combate aos desvios informacionais, da desinformação, da fake e do negacionismo. Tá? Então, desta forma, eu cheguei a uma perspectiva epistemológica pós-colonial em relação à atualidade da integridade da informação, em sua segmentação climática. Então, por um lado, nós temos atores sociais, políticos, econômicos, que espalham desvios informacionais a respeito das causas, dos impactos, dos efeitos das mudanças climáticas, mas, por outro lado, nós temos atores como cientistas, como organizações sociais, como pesquisadores, educadores, que vão justamente acumular informações a respeito da verdade, do testemunho, da precisão das mudanças climáticas. Tá? Então, essa atualidade da integridade da informação é vista por mim por meio dessa epistemologia pós-colonial. Então, esses atores contra a desinformação, eles vão criar estratégias, vão usar tecnologias sociais, vão circular informação, defendendo
a verdade, a precisão, o testemunho das mudanças climáticas, focando também, e às vezes principalmente, em soluções das mudanças climáticas. Atualmente, o nosso grupo de pesquisa começou 4 ações conjuntas, envolvendo a proposta aprovada pela presidência da COP30, projeto de pesquisa, um evento de extensão que vai ser feito na comunidade Pato. Está aqui o meu orientando, Tiago, né? Que ela é da comunidade Pato, do MED São Marcos. A gente vai fazer um evento lá provavelmente em outubro, início de outubro desse ano, e a gente quer fazer uma escuta, que a gente quer ouvir e aprender com a comunidade. Quais os problemas que eles estão percebendo, sentindo, né, em relação a danos ambientais, impactos climáticos na comunidade e na Terra São Marcos também. Tá? Então, essas ações integradas, elas nos levam a cada ano a gente escolher um tema e a gente perceber como esse tema é um problema que impacta a Amazônia e, por extensão, impacta outros biomas brasileiros e o planeta. Tá? E o tema desse ano é queimadas. Tá? Provavelmente o próximo tema do próximo ano será desmatamento. E o propósito é, em 2029, a gente lançar um guia, um manual, fazendo esse panorama de como esses atores sociais e étnicos, eles já trabalham soluções em relação aos efeitos e aos impactos climáticos. Certo? Mas aí eu vou voltar para outra historinha, depois de ter falado de uma história da integridade da informação, de uma teoria atual da integridade da informação, enquanto pesquisador de comunicação ambiental, cinema ambiental, jornalismo ambiental, socioambiental, climático, eu não digo nem que me forjou, eu digo que me construiu como educador enquanto pesquisador do meio ambiente, da natureza e das mudanças climáticas. Então, foram fatos da família, que eu guardei e eu lembro até hoje. Por exemplo, meu pai ia fazer supermercado, ele levava caixas vazias, ou encontrava caixas vazias no próprio supermercado, para não usar sacolas do supermercado, do mercado. Ou seja, uma prática que é sustentável, que é atual, meu pai já fazia lá nos anos 1980. Certo? E minha mãe, ela já publicou livro, gosta muito de escrever, ela consultava livros e anotava informações que ela gostava. E, nesse processo, minha mãe, quando ela usava um papel, que um dos lados do papel já tinha impressão de computador, mesmo assim ela escrevia dos dois lados, Assim, ela escrevia na vertical, na horizontal, do lado que estava com impressão de computador. E aí eu fui percebendo essas atitudes dos meus pais, e isso foi me construindo como um professor, um educador e um pesquisador ambiental e das mudanças climáticas. Naquela época em que acontecia esses fatos familiares, a gente nem falava ainda em antropoceno. Hoje a gente já usa esse termo, antropoceno. Os cientistas das ciências ambientais,
né, estão aí debatendo se é possível usar esse termo, como deve ser usado, certo? Eu, particularmente, eu compreendo o antropoceno como um conjunto de camadas de sentidos do antropoceno envolvendo o capitaloceno, do ponto de vista econômico, ou seja, o capitalismo promovendo o excesso, né, do uso dos combustíveis fósseis, né, usando emissões de gases. Tá? Então, do ponto de vista econômico, a camada de sentido do antropoceno é o capitaloceno. E do ponto de vista socioambiental, a gente tem violências, né? A gente tem pensamentos extremos, a gente tem o ódio, entre outras questões, né, que são expressas por meio da masculinidade tóxica, por exemplo, né, porque aí a gente percebe que, porque a economia global insiste nas fontes não renováveis, né, porque, né, o receio é de que isso vai acabar com o automóvel, por exemplo, que é um símbolo, além de ser um símbolo de status econômico, de modernidade, é também um símbolo de masculinidade também, né? Também a gente tem o racismo socioambiental, a xenofobia socioambiental. Então, são diversas camadas do antropoceno, né? Camadas discursivas e de sentidos econômicos, políticos e socioambientais. Está aí mais um recorte epistemológico da integridade da informação que pode ser desenvolvido, né? Então, nós temos a perspectiva epistemológica histórica, nós temos a teórica, as teóricas diversas, né? E nós temos também, justamente, essa epistemologia mais discursiva, né? E esse recorte epistemológico das camadas do antropoceno vai ser atualmente baseado na complexidade, que a gente tem que usar o aspecto político, econômico, social, ambiental, esportivo, entre outros, né? Baseado também no caráter comunitário de comunidades e organizações sociais e civis que já trabalham com soluções climáticas, né? E também nas relações coculturais, que são expressas, né, nas redes, né, de grupos de pesquisa, de cientistas, nas redes de ONGs, né, nas redes de comunicação, jornalísticas, entre outras formas de rede. Então é isso. Vamos agora, de repente, conversar um pouco, né? Agradeço a atenção e é isso. Vamos seguir em frente, né? Lutar contra as mudanças climáticas. Vou só beber um pouquinho. Pessoal, alô. Toma esse, sim. Mas esse não vai não, quero ver se Oi, alô. A gente tem um microfone sem fio aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para o Simão, né? Eu acho que o Tomás estava querendo fazer uma perguntinha aqui, um comentário. Boa noite a todos. Eu cheguei há pouco, mas pelo que eu percebi, a gente falando sobre conceitos, até comentei aqui que acredito que muitos conceitos que existem, né, em teorias eles são trazidos à existência mesmo para dar significados à agressão humana que consome, essa forma que a gente
se organiza, né, social, capitalista, devora mundos, né? E a gente, além de consumir demais, né, tanto aquilo que a mídia, que é impregnado, que é dado, a gente também consome mundos que podem, né, dar uma luz para essa escuridão toda que existe, né? Que é uma visão da cosmologia indígena. A gente atravessa mundos, existem uma diversidade de mundos que existem e que são invisibilizados, e formas que atravessam o capitalismo e existem, né? Resistem. E acho que é importante lembrar isso no mês indígena, né? É muito isso, eu estava pensando sobre isso, sobre a questão do conceito. A pergunta, na verdade, que eu ia fazer era sobre como se vê a questão da pandemia, né? Sobre as mudanças climáticas. Foi uma questão da mudança climática ou simplesmente a natureza segurando ali a humanidade, dizendo assim, opa, vocês não são dono de nada? Legal sua fala. Eu lembrei até de Ailton Krenak, né? Que ele disse que nós somos comedores de mundos, não é? Estamos comendo o planeta Terra e agora tem gente querendo comer Marte, né? A Lua, sei lá qual o planeta que querem comer aí, certo? Inclusive, quem não assistiu, vá, Devastadores de Estrelas, né? O filme. E aí é bonito porque o astronauta, ele não vai comer um planeta, não vai destruir um planeta, mas ele vai em busca da nossa ancestralidade como terráqueos. É bem bonito. Não vou dar spoiler não, tá? Só estou dando essa pista aí, porque o filme ilustra muito bem essa questão. Então, alguns autores, né, falaram sobre a questão da pandemia, como o teólogo brasileiro Leonardo Boff, né, o decolonial Boaventura de Souza Santos, né, o sociólogo Edgar Morin, né, entre outros autores e autoras, trataram, né, da pandemia, e eles fizeram questão de demonstrar que a pandemia também era resultado do descontrole ambiental, né, dos biomas planetários, do ecossistema planetário, certo? Então, passamos pela pandemia, infelizmente perdemos familiares, amigos, né? Mas o que é que fica da pandemia em termos de integridade da informação? É que a verdade, a precisão, o testemunho da informação climática deve passar por mais essa evidência que a pandemia nos deixou, né, de que o homem, de fato, está descontrolando os ecossistemas, os biomas, o sistema planetário, e que isso está provocando, inclusive, pandemias, né, que atingem, né, todos os países, todo o nosso planeta Terra. É mais uma prova que a gente tem, infelizmente, por um motivo triste, né? Mas é mais uma prova que a gente tem de que a integridade da informação, ela deve seguir no seu propósito contextual e sistêmico de cada década, de cada século, né? Acumulando todos esses conhecimentos seculares e atuais, né? E garantir que é possível reduzir o aquecimento global, outros efeitos das mudanças climáticas, né, se o homem realmente deixar de ter algumas práticas, né, antropocêntricas em relação à natureza e ao meio ambiente.
Boa noite. Eu me Boa chamo noite. Paloma e eu gostaria de complementar dizendo que eu já viajei na Europa, já fui nos Estados Unidos e me perguntaram quando eu voltei, eu sou roraimense, como é lá? Aí eu olhei para a pessoa e falei, o Brasil é mais bonito, porque nós temos água, um território gigantesco, temos um ecossistema equilibrado, respiramos ar puro, nosso gado come pastagem, nós temos terra, então